Bom dia, crianças do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Vamos começar mais uma aula de história, tá? Eu sou a professora Lana e vamos aprender hoje em nossa aula o modo de conviver das famílias. Vamos entender como eram as famílias, os hábitos das famílias do passado e da atualidade, do presente, tá bom? Então, a habilidade a ser trabalhada hoje será identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar e no modo de viver no presente e no passado, tá bom? Vamos entender direitinho como eram as características das famílias do passado, do presente, né, de hoje. Então, uma aula bem legal, vocês vão gostar. Bom, organização familiar do passado. Como era essa organização familiar? Bem, antigamente, o modelo familiar predominante era o patriarcal, patrimonial e matrimonial. A família ela era constituída pelo casamento e laço sanguíneo. Não havia que se falar em união estável. Então, vamos entender um pouquinho disso. Quando se fala que o modelo familiar do passado era o patriarcal, quer dizer o quê? Quer dizer que as riquezas da família, os bens da família, tudo isso estava concentrado no poder do homem, do pai de família, tá? Então, ele tinha total poder, tanto nas riquezas da família, como também ele tinha total domínio na esposa e nos filhos, tá bom? Então, a família também era patrimonial. Por quê que ela era patrimonial? Porque o casamento, ele se dava a partir de negócios. Não existia aquela coisa de afetividade, casar por amor, por sentimento, não. Pelo contrário, os casamentos do passado, eles eram à base de interesses de negócios, interesses de riquezas mesmo. Eles tinham a intenção de juntar uma riqueza de uma família com a riqueza da outra família através do casamento. Por isso que é chamado de patrimonial. A família era constituída dessa forma, através de negócios pelo casamento. E também era matrimonial por quê? Porque a família, ela era constituída, o conceito família naquela época, ela só existia se fosse através do casamento ou de laço sanguíneo, parentes, como tios, primos, não é? Então, era dessa forma que era constituído o conceito família, tá bom? Não existia essa coisa de união estável, morar junto, viver junto sem casar. Jamais. Tinha que ter o compromisso documentado do casamento, tá bom? O papel de cada membro familiar. Bom, nós podemos observar aqui que as famílias do passado, elas tinham um grande número de filhos, né? Vocês estão vendo aqui filhos, olha aqui, os pais tinham um grande número de filhos, tá? Qual era a função de cada um deles, cada membro dessa família? Vamos entender, tá? O papel do pai, tá? O papel do pai, ele era o provedor do sustento, ou seja, então ele tinha a obrigação de sustentar a família, tá? De prover todas as necessidades dos filhos, da esposa, não deixar que faltasse nada, materiais, necessidades físicas, tá bom? Alimentação, calçado, roupa. Então, tudo isso era o homem quem tinha que prover na família, era o papel dele, tá? E ele também era o único que podia estar inserido no mercado de trabalho, era o único que podia trabalhar para sustentar a família. Ele também tinha o domínio, o poder de cuidar dos bens da família, das riquezas da família, e também tinha o domínio da esposa e dos filhos. Então, ele mandava nas esposas e nos filhos. E tudo que ele dizia tinha que ser obedecido, porque ele era um ser, como se fosse um ser superior na família, tá? O cabeça da família mesmo. Qual o papel da mãe, da mulher na família? Bom, o papel dela era de
cuidar dos filhos, tá? Cuidar das tarefas domésticas, fazer a comida, limpar a casa. Então, essa era a função da mulher, da família, da esposa. E ela devia total obediência ao seu esposo, ao seu marido. Qual era o papel dos filhos? O papel dos filhos nada mais era do que obedecer, fazer tudo que os pais pedissem, né? E não podiam contrariar, não podiam perguntar por que os pais queriam que fizessem isso ou aquilo. Não, isso seria uma afronta, algo muito sério, seria muito errado um filho questionar por que o pai quer que ele faça isso ou faça aquilo. Então, o dever dos filhos era basicamente ter total obediência. Eles não podiam se expressar, dizer o que achavam, se gostavam ou não de alguma coisa que os pais lhe mandassem fazer. Então, a criança ela era muito reprimida. Ela não podia ter diálogo, conversas do que achavam com os pais. Não. Elas eram bem recatadas, bem reprimidas mesmo. Elas deviam ser silenciadas, tá? E obedecer aos pais. Caso elas não fizessem, né, essas ordens, não cumprissem essas ordens de obediência, de não questionar nada, caso elas quebrassem, né, o que aconteceria? Elas seriam punidas, castigadas, não é? Os pais tinham total direito e era bem aceito pela sociedade que eles agredissem mesmo as crianças, os filhos, para poder repreender. Isso, para a sociedade da época, era uma forma de educar, tá bom? Os castigos serviam como forma de educar, de manter a ordem. Lazer das famílias no passado. Como era o lazer dessas famílias? Bom, podemos dizer que não tinham muitas opções de lazer naquela época. Então, eles tinham que ter criatividade em como fazer de tirar uma folga, um momento de relaxamento, de diversão. Então, muitos dessas famílias do passado, eles gostavam, nos momentos de lazer, de ficar nas portas das suas casas, conversando com os vizinhos, na calçada. As crianças, os filhos ficavam brincando ali em frente a eles, no terreiro, brincando com as outras crianças vizinhas, não é? Ou então, as famílias, elas gostavam de se encontrar com outras famílias nas casas, através, né, para comemorar alguma coisa, fazer um almoço entre amigos, entre famílias, um jantar. Dessa forma, também existiam os bailes, né, que eram direcionados aos adultos da época, eram festas dançantes para os adultos. As famílias também gostavam de se encontrar em praças públicas para conversarem, se descontraírem. Então, essa era a forma que as famílias do passado tinham para praticar o lazer. Agora, vamos falar da organização familiar no presente, na nossa atualidade, tá? Bom, nós estamos aqui vendo uma imagem que já é impactante. Primeiro, por causa do baixo número de filhos, não é? Vemos aqui pais, um pai, a mãe, duas crianças. Então, a nossa realidade atual é essa, não mais aquela numerosa de tantos filhos como era antigamente, como era antes. Então, diz assim, as famílias atuais, elas mudaram a sua estrutura devido às grandes mudanças sociais, como o direito ao voto feminino, tá? A mulher no mercado de trabalho, o direito ao divórcio. Então, essas três formas, né, essas três conquistas da sociedade, ela mudou, transformou mesmo a estrutura familiar. Vamos entender por quê. Olha, quando a mulher passou a ter direito ao voto, a poder votar e se inserir na política, ela passou a ser reconhecida pela sociedade, tá? Porque antes só o homem podia votar e a mulher não. Mas quando a mulher passou a ter o direito ao voto, ela passou a ser inferior para a sociedade, a ser igual ao homem, tá bom? A ter direitos iguais, a ser reconhecida como importante, tá bom? Para o cenário político. Então, isso foi muito bom, porque reconheceu o papel da mulher na sociedade e isso
foi bastante interessante. A mulher no mercado de trabalho também. Pelas conquistas da sociedade, quando a mulher passou a se inserir no mercado de trabalho, isso também modificou bastante a família, porque agora ela não se interessa mais em ter um grande número de filhos para criar e cuidar em casa. Não, agora ela já tem outras prioridades, que ela precisa trabalhar para o sustento da família. Então, por conta disso, a mulher ela deixou de lado aquela vontade de ter filhos. Então, o número de filhos diminuiu, tá? E, em consequência disso também, os filhos, eles passaram a dividir, os pais passaram a dividir a educação dos seus filhos com outras instituições, como a instituição escolar, por exemplo. Muitos pais não podem ficar mais em casa, nem o pai nem a mãe, porque trabalham. E os filhos pequenos, eles deixam em creches, tá bom? Nesses locais escolares, para que também cuidem dos seus filhos. Então, os pais delegaram essa responsabilidade de educar o filho, também agora para as escolas, certo? Direito ao divórcio. Isso também transformou a estrutura familiar da nossa sociedade. Porque antes o divórcio, ele não era bem visto. Por quê? Porque o divórcio seria sinônimo de quebra de riquezas. Então, como o primordial de um casamento era manter as riquezas, os negócios da família, o divórcio não era bem visto. Por quê? Porque as riquezas iriam ser divididas. E a intenção não era essa, a intenção era de aumentar. Mas, como a sociedade já teve um outro pensamento, lutou e conseguiu, a sociedade conseguiu conquistar esse pensamento de que o casamento não poderia ser através de negócios, mas sim pela afetividade, pelo sentimento recíproco de uma pessoa com a outra. Então, houve esse direito ao divórcio, né, onde as pessoas agora, elas se juntam, se unem não mais em nome de interesses de riquezas, mas pelo sentimento, pelo afeto, tá? E o conceito família também mudou a partir disso. O conceito família agora não é mais pelo casamento ou laço sanguíneo apenas, é também pela afeição entre pessoas. Se, por exemplo, um casal de namorados, eles são adultos, eles trabalham e eles decidem morar juntos. Então, para eles, já são uma família, tá? Não são casados, mas estão morando na mesma casa. Então, para eles, eles já se consideram família e a sociedade aceita esse tipo de pensamento. Ela aceita, tá bom? Agora vamos ver como é que ficou a estrutura familiar, tá? Na nossa sociedade atual, no presente. Bom, organização familiar monoparental, o que é isso? Bom, estamos vendo aqui a mãe com uma criança e o pai com seus filhos também. Então, significa isso mesmo. É quando apenas um dos genitores ou o pai cuida dos filhos ou só a mãe cuida dos filhos, tá bom? E existem motivos para essa família existir na sociedade. É quando os pais se separam, quando tem um divórcio entre eles, né? Ou quando um deles é abandonado, ou a mãe abandona o pai com os filhos, ou o pai abandona a mãe com os filhos, ou quando um deles se tornam viúvos, ou o pai falece, ou a mãe falece, ou então quando eles decidem mesmo ter filhos sozinhos, não se relacionam com ninguém, apenas decidem criar os filhos sozinhos, tá? Então, essa é uma estrutura de família na nossa sociedade, a família monoparental. Agora vamos aqui para a família extensa. Como é que se estrutura essa família, tá? Bom, estamos vendo aqui, ó, crianças, tem os pais, a mãe, o pai, e tem aqui os idosos, que certamente são os avós. Então, é isso mesmo. A família extensa, ela é composta não só pelos pais e os filhos, mas existem mais parentes envolvidos na educação das crianças, como os avós, tios ou tias. Também existem os primos, tá bom? Que convivem ali, também na família. Então, a família extensa é um grupo grande de família, né? Que envolve não só os pais e os filhos, mas outros parentes, como os avós, os tios, onde eles estão todos convivendo em uma mesma casa,
ou bem próximos um do outro, tá? Então, podemos considerar isso a família extensa. Também temos a organização familiar composta, tá? Que é quando os filhos, como vocês observam aqui, ó, madrasta mais pai, filhos, mãe e padrasto. Então, os filhos, eles convivem com duas famílias. Eles convivem com a família da mãe e o padrasto e convivem também com a família do pai e a madrasta, tá? Eles também possuem meio-irmãos. Essas crianças que convivem nessa família composta, elas têm meios-irmãos, quem é o meio-irmão dela, dessa criança? É o filho da mãe dele com o padrasto ou o filho, né, do pai dele com a madrasta. Então, isso faz dele meio-irmão dessas crianças, e isso é o que existe na nossa sociedade também, da família composta, né? Que é quando a criança convive com duas famílias, né? Bom, a organização familiar nuclear, ela é constituída pelo primeiro tipo de formação, né, que existia na nossa sociedade, que é aquela tradicional, como nós vimos, que é formada pela mãe, pelo pai e pelos filhos, tá? É a organização da família nuclear, essa, é a chamada assim, que ainda prevalece muito na nossa sociedade, que é a mais numerosa que existe na nossa sociedade, ainda é a família nuclear, né? Que é a mesma da tradicional, só que existe uma diferença. A família nuclear, ela não segue mais os padrões antiquados da família de antes, da família de antigamente, do passado. Ela, embora tenha essa estrutura de pai, mãe e filhos, mas elas têm outros pensamentos, tem uma mente mais aberta, ela é mais moderna, tá bom? Ela não tem mais aqueles costumes severos, tá bom? Como existiam antes. Lazer da família atual. Nós sabemos que hoje em dia existe muitas formas de lazer. Existe o shopping para a gente passear com a nossa família, existe o clube de piscina para a gente estar lá com a nossa família, tá? Existem as praças, os parques. Então, enfim, mas o que é que mais prevalece no lazer das famílias? O que é que as famílias mais fazem para se divertir? Usar os meios eletrônicos, isso mesmo. Em casa, a família gosta de estar o quê? Em frente a uma TV assistindo seriado, ou no computador, assistindo vídeos, jogos, né? Jogando, ou no tablet, ou no celular. Então, o aparelho eletrônico, ele é uma ferramenta mais usada como forma de diversão das pessoas, das famílias. E detalhe, né? O seguinte, esses elementos, esses aparelhos eletrônicos, eles são usados de forma individual e não em conjunto. Ou seja, o pai usa seu celular no quarto, a mãe usa seu celular também, a criança na sala com o computador, na TV jogando. Então, enfim, cada um deles de forma individual, se divertindo com o seu aparelho eletrônico, o que causa a quebra da interação social. Muitas famílias deixam de conversar, de ter momentos juntos, ter momentos de sociabilidade, de um saber como foi o dia do outro, por causa dessas tecnologias, tá? A tecnologia, ela consome muito tempo, o tempo livre das pessoas. E então, isso está trazendo muito a distância, o distanciamento social, tá bom? Isso é um problema que deve ser revisto. A gente tem que pensar mais na união da família, das pessoas, tá? Em casa deve haver mais momentos de conversa, de brincadeiras, de interações, tá bom? Entre os pais e os filhos. O que mudou nas famílias do passado e do presente? A começar pelo número de filhos. Na família do passado era bem grande, era bem numerosa. Já atualmente não. Atualmente o mercado de trabalho não permite mais isso, que as mães tenham muitos filhos. Então elas têm poucos filhos, até para poder dar uma vida de mais conforto, né, para as crianças. Então, é o seguinte também, no passado não existiu o divórcio, na atualidade já existe o divórcio. No passado, o casamento era feito por negócios. No presente, o casamento é feito mais por sentimentos, né, pela afetividade recíproca de um pelo outro.
A mulher passou a ter muitos direitos, direito ao voto, direito à inserção de trabalho. Ela agora também é chefe de família, ela provê o sustento da família também, não é só mais o homem, mas a mulher também agora tem esse papel, tá bom? A mulher também, ela pode se inserir na política, ela tem o direito de... Ela já é vista igualmente como homem. As crianças, elas agora podem se expressar, não como antes. Antes as crianças eram bem reprimidas. As crianças da atualidade do presente, elas já podem falar o que pensam, elas já podem fazer coisas que antes não eram nada aceitáveis, ou já são aceitáveis pelos pais, os pais aceitam, embora eles tenham até dores de cabeça com alguns comportamentos, mas eles aceitam, porque a criança hoje em dia ela tem mais liberdade, ela tem leis que a protegem contra os castigos físicos em casa, não é? Então é isso. As mudanças que aconteceram nas famílias foram essas e outras mais. Mas importante mesmo, fundamentais são essas, como nós aprendemos aqui. E o que permaneceu nessas famílias, do passado e do presente? O que será que tem em comum? A gente até agora só viu diferença, não é? Mas o que existe em comum de uma família para outra? Bom, existe uma coisa em comum da família do passado com a família do presente e até com a família do futuro vai existir essa permanência, que é o quê? A responsabilidade dos pais de educar os seus filhos. Então, quem deve educar os filhos, primeiramente, são os pais. Ele tem o dever de cuidar, de prover as necessidades das crianças, necessidades físicas, materiais, psicológicas, tá bom? Ele que tem que passar os valores, são os pais, a família que tem que passar os valores para os filhos, a família que tem que ser exemplo para os filhos, elas têm que ter uma postura onde elas entendam que os filhos vão imitá-las quando forem adultos também. Então, não fugiu e nem vai fugir das famílias essa responsabilidade que é a de educar, a de criar, a de passar os conceitos, os valores, tá bom? É na família que tem que prover tudo isso, dar uma vida digna para a criança, uma vida saudável, um crescimento saudável, psicológico, tá bom? Físico, para que a criança cresça feliz, tá bom? Então, isso é o dever da família. E agora vamos para a nossa atividade de classe, tá? Onde diz assim: circule a imagem da família antiga e faça um triângulo na família atual. Aqui está bem fácil, né? A começar pela imagem. Nós vemos que essa imagem preto e branco, ela não representa uma imagem de foto da atualidade. Ela é uma imagem do passado, uma foto do passado, tá? Olha que número grandioso de filhos, tá? Nós vemos que os filhos e a mãe, eles são dominados pelo pai. O pai está ali no canto, chefe da família, provedor do sustento, tudo. E aqui nós temos, né, nesse lado, já bem colorido, uma família menor, com poucos filhos, pai e mãe. Então, aqui é a família atual. Então, o círculo vai para a família antiga, né? E o triângulo para a família atual. Nessa parte agora, na segunda parte da nossa atividade, diz assim: sobre as famílias do passado, marque V para verdadeiro e F para falso. Bom, vamos aqui ler as alternativas e marcar o que é verdadeiro com V e o que for falso com F. Vamos lá. As famílias do passado eram numerosas com muitos filhos. Será que é verdade isso? Claramente, nós estamos vendo aqui que as famílias cheias de filhos, bem numerosos, não é? Então, essa afirmação é verdadeira. As mães eram chefes de família. Será que eram mesmo? Será que eram elas que iam trabalhar para prover o sustento da família, na família antiga? Não, não eram, não é? Falso. O dever das mães de família do passado era criar os filhos e cuidar das tarefas domésticas. Terceira alternativa. A esposa e os filhos deviam total obediência
ao provedor. Exatamente, verdadeiro. Última alternativa, o casamento das famílias do passado era baseado em negócios. E isso mesmo, o casamento não era por sentimento e por amor, era por negócios, era em função de aumentar as riquezas, o patrimônio da família. Verdadeiro. Agora aqui, nessa atividade, diz, associe cada imagem ao tipo de família que existe no presente. Bom, aqui nós temos as imagens da estrutura familiar da nossa sociedade atual, do presente, e temos os conceitos aqui embaixo. Então, vamos relacionar o conceito com cada imagem, tá? Cada conceito com cada imagem. Bom, nesse primeiro conceito de família, fala assim, família extensa, formada por pais, filhos, avós, podendo também ter tios e primos. Então, isso faz parte de qual imagem? Será que é da primeira imagem? Da segunda? Da terceira ou da quarta imagem? Essa família extensa que tem formada por pais, avós, podendo ter tios, primos. Exatamente, é na terceira imagem. Muito bem. Segundo conceito de família, onde diz família monoparental, formada por apenas um dos genitores, ou o pai ou a mãe criando o filho, né? O filho ou os filhos. Então, em qual imagem representa esse conceito de família monoparental? Exatamente, aqui na primeira imagem nós vemos uma mãe com uma filha. Isso representa a família monoparental. Terceiro conceito. Família nuclear, formada por pais e filhos, assim como na primeira constituição de família, mas sem seguir os padrões antiquados da época. Então, qual é a família aí que é formada igualmente como a do passado, por mãe, pai e filhos? Muito bem, lá na última imagem, na quarta imagem, nós podemos ver isso, não é? Então, ela é a família nuclear. E no último conceito que fala a família composta, formada pelo convívio do filho ou dos filhos com o pai e a madrasta, e a mãe e o padrasto, né? A criança convive com duas famílias. Exatamente, é o da segunda imagem, muito bem. Agora nós vamos aqui para a terceira parte da atividade, onde diz, marque com um X nas alternativas corretas sobre as famílias do presente, tá? Vamos ler as alternativas e marcar as corretas. Letra A. As famílias atuais são bem diferentes das famílias do passado. Verdade. As crianças podem se expressar e dizer o que pensam na família de hoje? Sim, elas podem falar o que pensam, dizer o que sentem, até ter atitudes que jamais eram tidas com as crianças do passado. Verdade. Letra C. Os pais da família atual participam também nas tarefas domésticas. E isso mesmo. Hoje em dia, os pais não só são chefes de prover o sustento da família, mas eles também participam nas atividades domésticas da casa, do lar. Eles lavam louça, eles varrem a casa, lavam a roupa, são bem participativos. Isso mesmo, verdade. Letra D. As mães de família do presente trabalham para ajudar no sustento dos filhos. Isso mesmo, não é, crianças? Vocês veem claramente no lar de vocês que as mães de vocês trabalham, saem de casa, não é? Isso para ajudar no sustento da família. Isso, então, todas as alternativas estão corretas. E aqui vamos relembrar nossa aula, não é? Que fala sobre a organização familiar do passado e do presente, como nós já entendemos. Tipos de família na atualidade, nós vimos também. Formas de lazer das famílias do passado e do presente, também nós vimos. O que mudou e o que permaneceu nas famílias do passado e do presente, tá? Nós vimos também essa diferença e essa permanência. Então, vou encerrar nossa aula aqui com uma mensagem muito bonita, onde diz, criança feliz é criança sendo criança. Então, é isso mesmo, vamos explorar mais da infância das crianças, deixar elas se divertirem, brincarem à vontade, até porque essa fase da infância passa rápido, então vamos dar todo o direito, não é, para elas brincarem muito, terem uma infância feliz, para que na fase adulta elas tenham uma boa lembrança do que viveram quando eram crianças, tá bom? Então é isso,
vou encerrando aqui a nossa aula de História. Muito obrigada por vocês terem participado, obrigado pelos pais incentivarem os filhos a estudarem, né? Mesmo nesse momento difícil, mas estão aí, firmes e fortes. Muito obrigada, criançada. Bom, agora vamos encerrando aqui nossa aula de História. Quero agradecer pela participação de vocês, crianças, nos estudos, tá? Bom, espero que tenham entendido bem como se deu essa formação das famílias do passado e do presente. E eu quero despedir aqui de vocês e para a semana que vem temos mais aulas de História com temas bem interessantes, tá bom? Então, um grande beijo e até lá! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Sara. Vamos conhecer as habilidades que nós iremos desenvolver na aula de hoje. Iremos ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos. Trabalharemos também com o espaço, os propósitos comunicativos e com o gênero textual. Leremos palavras novas com precisão na decodificação e, no caso de uso frequente, leremos por memorização. Iremos também fazer a leitura de frases curtas com ritmo e entonação. Compararemos palavras, identificando semelhanças e diferenças entre os sons das sílabas iniciais, mediais e finais. Reconheceremos em textos versificados rimas, sonoridade, jogo de palavras, expressões, comparações, relacionando-as com as sensações e associações. E também iremos localizar em textos informações explícitas. Mas antes da gente desenvolver todas essas habilidades, tem aquele momentinho do início da nossa aula, que é o momento da nossa história. Senta, que lá vem história. Nós vamos continuar hoje com a nossa história Vitalino, mestre artesão. Você lembra como foi que terminou a história na aulinha de ontem? Isso! O menino entrou lá na sala e ele tinha quebrado um objeto. E ele estava com vontade de chorar, porque já vinha alguém para brigar com ele. Vamos saber se alguém veio mesmo brigar com ele e vamos saber também quem foi essa pessoa que veio. Vamos lá? Essas peças não são de madeira, nem de plástico. Elas são de cerâmica. A cerâmica é o barro depois que vai ao forno. É um material que se quebra ao cair no chão. Foi por isso que quando o menino derrubou o bichinho no chão, ele se partiu em 3 pedacinhos. Olha só, mostrando como que se faz a cerâmica. O barro feito o objeto e vai ao fogo. O que será que ele vai contar a mais para o menino? Vamos lá? Não chore. Foi um acidente. Tenha mais cuidado ao pegar. Já estava mesmo na hora de você conhecer esta sala. Essas peças são da minha coleção de artesanato. Você sabe o que é artesanato? Vamos descobrir juntos. Vamos continuar lendo a história. Vovô, eu não sei o que é artesanato. Estou com muita vergonha por quebrar o boi. Achei que tudo isso fosse brinquedo. Senta aqui. Artesanato é um tipo de arte popular. São objetos para se usar ou decorar, feitos pelas mãos do artesão. Olha só, artesanato são objetos usados para decorar, que são feitos pelas próprias mãos do artesão. Artesão é a pessoa que produz artesanato.
O que será que tem a mais nessa história? Vamos ver? Um artesão aprende a técnica com um mestre. Depois ele cria as suas próprias peças. A técnica é um modo de fazer. Um artesão faz uma peça de cada vez. Faz tudo à mão. Duas peças podem até ser parecidas, mas nunca serão exatamente iguais. Cada peça tem a sua individualidade. E aqui ele mostra que tem essas duas peças, mas que elas são parecidas, mas não são iguais. Olha aqui esse detalhe e esse aqui. Existem detalhes que diferenciam uma peça da outra. Cada peça é única. O que será que vem por aí nessa história? Se você quer descobrir, não perca a aula de amanhã, porque agora a gente vai continuar o nosso conteúdo. Você lembra qual foi o conteúdo que nós trabalhamos ontem? Lembra? Ah, a gente leu uma história. E qual era essa história? A história de um menino. E o que esse menino fez? Ele descobriu as palavras. Muito bem. Olha só o título da história e o nome do nosso autor e do nosso ilustrador. O menino que descobriu as palavras, um texto de Cinéia Santos, autor, e o ilustrador do livro é Arcanjo. Ilustrador é aquela pessoa que faz os desenhos. Eu trouxe aqui o texto para a gente fazer a leitura, para a gente relembrar sobre o que ele trata. Era uma vez um menino que, ainda bem pequenino, descobriu todo contente. Que palavra é que nem gente. Umas são festa e alegria, como palhaço e folia. Outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Percebeu o menininho que a palavra carinho até as plantas entendem. Todos os seres compreendem. Não se conteve e gritou: carinho é filho do amor. O menino descobriu, ficou feliz e sorriu. Que algumas são brilho e luz, como a palavra Jesus. Outras são treva e escuridão, como vingança e traição. Algumas são dura verdade, como tempo, dor, saudade. Outras, razão e beleza, como o homem e natureza. Palavras só emoção, como poesia e canção. Descobriu que a mais querida é sempre a palavra vida. O menino então dormiu e uma palavra o cobriu. Lençol que não é de pano, feito de paz e de sono. O texto de Cinéia Santos e Arcanjo. Olha, o que foi que o menino descobriu? As palavras. A gente entendeu que ele aprendeu a ler? Não, ele aprendeu que as palavras, elas têm um significado e que elas podem nos lembrar algumas sensações, alguns sentimentos, coisas boas e coisas ruins. Como assim, tia Sara? Olha só, eu gosto muito da palavra amor, porque amor me traz uma sensação boa. Eu gosto muito da palavra família, porque família dá uma sensação de acolhimento. Vamos ver o significado das palavras para o menino segundo o texto. Olha só lá na estrofe que está destacada. Ele diz que algumas palavras são brilho e luz. Quais palavras? Qual palavra para ele é brilho e luz? Muito bem, palavra brilho e luz, a palavra Jesus. Ele também diz que umas palavras são
treva e escuridão. E ele diz que vingança e traição indica para ele treva e escuridão. Você concorda com ele? Eu concordo. Treva e escuridão são coisas ruins. E vingança e traição também. Agora, nessa outra estrofe, vamos ver? Tempo, dor e saudade. Para o menino, significa o quê? Isso são dura verdade. Tempo, dor e saudade. Porque o tempo passa. Quando dói na gente algo por causa do tempo, de algo que passou, é ruim por causa de uma doença que a gente está sentindo, machucado, é ruim. E quando a gente sente saudade das coisas que a gente gosta, também é ruim. Por isso que é uma dura verdade. Outra, homem natureza, para ele é o quê? Razão e beleza. Porque razão, o homem pensa. Razão está relacionada ao pensamento. E beleza, a natureza é bela, o ser humano é belo, nós fazemos parte da natureza também. E aqui, gente, nessa última parte aqui, olha só, o menino então dormiu e uma palavra o cobriu. Lençol que não é de pano, é feito de paz e de sono. Quando o menino dorme e uma palavra cobre ele, é uma palavra mesmo que está cobrindo ele? Não. E o que é? É a sensação dele, de que está tudo calmo, tudo tranquilo. Um lençol que é feito de paz e de sono. E eu trouxe aqui para vocês uma atividade. Nessa atividade nós temos 5 frases, 5 questionamentos para a gente responder e colocar lá na cruzadinha. Aqui tem o número 1, na cruzadinha tem o número 1 e vou escrever aqui a palavra que eu consegui encaixar nessa questão. O número 2, do mesmo jeito. Número 3, vou fazer a mesma coisa e assim consecutivamente nos números 4 e no número 5. Vamos fazer a leitura das frases do jeito que elas estão aqui. Lembrando, essas frases estão relacionadas ao... Isso, estão relacionadas ao texto. Vamos lá? Complete a frase. Tem uma lacuna, espaço em branco. Todo contente, que palavra é que nem gente. Na 2, palavra que rima com natureza. Na 3, qualidade dada à palavra Jesus. A gente vai já ver. Na 4, palavra que indica tristeza. E na 5, complete a frase. O menino então dormiu e uma palavra o cobriu. Agora, para responder essa primeira questão, eu vou precisar recorrer a quê? Ao texto. Então, vou colocar aqui a parte do texto que trata sobre esse primeiro questionamento. Vamos lá? Era uma vez um menino que, ainda bem pequenino, descobriu todo contente. Que palavra é que nem gente. Vamos ler agora? Complete a frase. Espaço, todo contente. Que palavra é que nem gente. Qual é a palavra que completa essa lacuna? Muito bem, descobriu. Descobriu todo contente. Que palavra é que nem gente. Vamos colocar lá na cruzadinha? Descobriu. Olha a setinha para baixo. Descobriu. Ok? Vamos lá? Na segunda, palavra que rima com natureza. Vamos recorrer ao texto. Vou colocar aqui a parte do texto que faz referência à natureza. Algumas são dura verdade, como tempo, dor, saudade. Outras,
razão e beleza, como homem e natureza. Qual é a palavra que rima com natureza? Muito bem, é a palavra beleza. Olha só, beleza. Vamos colocar lá na nossa cruzadinha. Está para lá a setinha e já tenho a letra E. Então, eu não preciso repetir. Eu vou colocar o B e o restante da palavra. B, já tenho E, bé. L-E, lé, C-A, zá. Beleza? Vamos lá? Beleza, muito bem. Agora vamos para a terceira. Qualidade dada à palavra Jesus. Vamos ver a parte do texto que fala sobre as qualidades de Jesus. Que algumas são brilho e luz, como a palavra Jesus. Outras são treva e escuridão, como vingança e traição. Quais são as palavras, as qualidades que são dadas a Jesus? Palavras que remetem a Jesus. Isso, brilho e luz. Tia, mas eu só tenho um espaço no 3. Só tem um espaço e são duas palavras. Brilho e luz. Só uma delas completa. Você pode observar a letrinha que já tem. Letra B. Brilho. Começa com a letra B também. Luz não é, porque luz começa com L. Outra forma de você observar qual das palavras seria pela quantidade de letras. Brilho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. É correspondente? Sim. E luz tem quantas letras? 1, 2, 3. Não completaria a nossa cruzadinha. Então, a palavra que completa é brilho. Qualidade dada à palavra Jesus, brilho. Vamos colocar lá? Brilho. Muito bem. Aqui no item 4, palavra que indica tristeza. Vamos recorrer ao texto, a parte que fala sobre tristeza, para a gente poder responder. Umas são festa e alegria, como palhaço e folia. Outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Olha só, tenho novamente duas palavras que indicam tristeza: doença e pobreza. Eu vou analisar o quê? A quantidade de letras. Isso, e também se já tem uma letrinha lá preenchendo, se as palavras que eu tenho disponíveis, elas apresentam a letrinha que já está dentro da nossa cruzadinha. A palavra doença tem a letra R? Não tem. E a palavra pobreza tem a letra R? Tem, muito bem. Então, palavra que indica tristeza é a palavra pobreza. Está aqui. Vamos colocar na nossa cruzadinha. Já temos a letra R. Vamos lá? Pobreza. Muito bem. E agora, a nossa última questão aqui dessa cruzadinha. Vamos lá? Complete a frase. O menino então dormiu. E uma palavra, o... Vamos descobrir. O menino então dormiu. E uma palavra o cobriu. Lençol que não é de pano, é feito de paz e de sono. Qual é a palavra que completa? O menino então dormiu e uma palavra o... Muito bem, uma palavra o cobriu. E uma palavra o cobriu. Vamos escrever aqui na cruzadinha? Muito bem. Olha só quantas palavras nós usamos. Descobriu. Vamos separar ela em sílabas. Vamos usar as palavras que nós... Perdão, crianças. Vamos utilizar as palavras que nós usamos na questão anterior para separá-las
em sílabas. Descobriu. Tia, para separar como é mesmo, pronuncia devagarzinho a palavra, os pedacinhos dela. Descobriu. Descobriu. A outra palavra, beleza. Vamos lá? Beleza. Beleza. Mais uma palavrinha, brilho. Vamos lá? Brilho. Brilho. Acabou, tia? Não. Foram quantas palavrinhas que nós usamos lá? 5. Já temos 3, faltam mais 2. Pobreza. 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 Tem mais alguma palavrinha, tia, para a gente colocar? Tem a última. Qual foi? Cobriu. Muito bem. Cobriu. Cobriu. Vamos fazer a leitura? Descobriu. Separada em sílaba. Descobriu. Beleza. Separado em sílabas. Beleza. Brilho. Brilho. Pobreza. Pobreza. Cobriu. Cobriu. Olha, vocês observaram uma coisa nessas palavras? Descobriu, beleza, brilho, pobreza e cobriu. Todas elas têm a letrinha B. Temos a letrinha B em sílabas complexas e temos também a letrinha B em sílabas simples. No caso da palavra beleza. Vocês observaram que a letrinha B ela não está na mesma posição em todas as palavras? Ela não está só no começo, não está só no meio e nem está só no final. Muito bem. Tem algumas palavras que ela está no início. Algumas palavras ela está no meio e em outras no final. O que é que vocês acham da gente separar essas palavras de acordo com a localização da sílaba em que a letrinha B está? Vamos fazer isso? Vamos lá, a palavra descobriu. Vamos separar ela oralmente. Descobriu. Descobriu. São 3 sílabas. E a sílaba que tem o sonzinho da letrinha B, ela é a primeira, a segunda ou a terceira? Descobriu. A terceira, então, é a última sílaba, a sílaba final. Vamos colocar lá. Descobriu. Já colocamos ela lá, marcamos aqui. Agora vamos ler a próxima palavra. Leia aí para mim. Isso, beleza. Vamos separar? Beleza. Abrimos a boquinha 3 vezes. São 3 sílabas. Beleza. O sonzinho da letra B está no início, no meio ou no final desta palavra? Muito bem, está no início. Beleza. Marcamos lá. Qual é a próxima palavra? Brilho. Vamos lá falar devagarzinho. Brilho. 2 sílabas. Brilho. O sonzinho da letrinha B está no início, no meio ou no final da palavra? Ah, só tem 2 sílabas, só tem início, sílaba inicial e sílaba final? Não tem sílaba medial? Muito bem.
Brilho está na sílaba inicial ou na sílaba final? O sonzinho da letrinha B. Está na sílaba inicial. Brilho. A próxima palavra, pobreza. Pronuncia comigo. Pobreza. Pobreza. São 3 sílabas. Abro a boca 3 vezes para pronunciar. Na palavra pobreza, o som da letrinha B está na sílaba inicial, na sílaba do meio, medial, ou na sílaba final? Está no meio? Muito bem. Pobreza. E a palavra cobriu. 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 Isso, abro a boquinha 2 vezes para falar, então são 2 sílabas. E o som da letrinha B está na sílaba inicial ou na sílaba final? Cobriu. Na sílaba final. Na sílaba final, cobriu. Vamos marcar aqui. Olha só, crianças, quanta coisa legal a gente aprendeu hoje. Aprendemos sobre uma historinha bem interessante. Qual era o título da nossa história? O menino que descobriu as palavras. A gente viu que nessa história as palavras elas tinham um significado bem importante para o menino. Algumas palavras eram brilho e luz, outras eram tristeza, outras eram sempre alegria. E de acordo com o que ele pensava, as palavras iam ganhando significado na vida dele. Então, digam para mim, pensa aí e fala para a mamãe, o que para você, que palavra é amor? Que palavra significa alegria? Que palavra para você indica felicidade? As palavras, elas também podem estar relacionadas às cores. Muitas cores na nossa vida também indicam coisas boas. Eu gosto muito do amarelo, que é uma cor alegre. E você, qual é a sua cor preferida que lhe dá a sensação de muita alegria? Tudo isso é observado, tudo isso é interpretado na nossa vida. E o menino descobriu, ainda bem pequenino, que as palavras elas eram tão importantes e eram como gente. Elas tinham também um significado na nossa vida. Eu espero que você tenha gostado da nossa história. Eu espero que você tenha aprendido muito sobre história em versos. E espero que você cultive somente coisas boas na sua vida. Um grande beijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau!